Os Códigos Arcturianos. Volume 1. Arcturianos, Telepatia e Hologramas. Este estudo dos códigos dos Arcturianos foi elaborado por Roberto Nogueira, tendo o design das mandalas e os códigos por Janosch. Faremos a divisão deste estudo em algumas partes. Neste primeiro vídeo, vamos estudar os Arcturianos, mecanismos da telepatia, e no próximo vídeo estaremos estudando desbloqueando os centros, decifrando os códigos e um pequeno relato. Para iniciar, deixamos a mandala da Flor da Vida. A flor da vida indica algo em expansão, que cresce, se desenvolve e se transforma constantemente. É o fluir da vida nascendo, desabrochando, florindo, murchando e morrendo, para dar lugar a um novo florescimento. A vida está sempre se transformando. Não há um início, nenhum término, somente um constante reciclar. Cada momento é sempre novo. Existe um grande poder na criação que se renova a cada instante. Este poder flui através de nós. Somos co-criadores do universo. Temos o poder de criar nossos próprios caminhos a partir de nossas escolhas. Cada instante é um recomeço. Mergulhar neste intervalo entre um instante e o seguinte nos possibilita acessar a suprema inteligência que nos criou e obter todas as soluções, curas e respostas sobre a vida e o universo. Enfim, integrar-se ao todo. Texto e desenho de Roberto Nogueira. Bons estudos a todos. Os Arcturianos. Os Arcturianos são os mestres da tecnologia da luz, e Arcturo é uma das civilizações mais avançadas espiritual e tecnologicamente, habitada somente por mestres ascensos. Uma forma rápida de aumentar o quociente de luz de nosso corpo é obter a ajuda dos Arcturianos, pedir-lhes para que aumentem as frequências de luz no sistema de nossos 4 corpos inferiores e elevar nosso quociente de luz até a sua capacidade máxima. Isso pode ser feito enquanto você dorme, assiste televisão, trabalha ou faz outra coisa qualquer. Basta pedir para que seja atendido. Arcturo é atualmente considerada pela NASA como uma estrela gigante alaranjada na constelação de Boetes, boieiro ou pastor, e é a estrela mais brilhante desta constelação, distando 36 anos-luz da Terra. É a 4ª estrela mais brilhante no céu noturno. Seu diâmetro chega a ser 27 vezes maior que o do nosso Sol e 1733 vezes maior que o planeta Terra. É visível do hemisfério norte de março a novembro. Estrelas supergigantes vermelhas são precursoras das supernévoas, estrelas de nêutrons e buracos negros, assim se acredita. Grandes seres de luz como Arcturus, Asembor e outros mais vêm dessa esfera,
O campo de atividade de Arcturus é o raio violeta da liberdade, do ritual, da invocação, da transmutação, da transcendência, da caridade e do desejo de fazer todas as coisas novas com a aplicação das leis da alquimia. As pulsações da chama de luz violeta emanadas de seu coração produzem o ritmo e o ritual da aplicação da lei pelo serviço e reverência para a vida. Arcturus aplica a chama violeta, focalizando a ação científica da lei e a essência transmutadora da liberdade, enquanto Victurion, sua chama gêmea, irradia a chama lilás, representando a caridade e o amor da liberdade. A energia de Arcturus é intensa, mas amorosa. Sua orientação é clara e positiva. Os arcturianos estão na primeira linha do resgate e da instrução dos seres humanos. Eles são, por sua natureza, telepáticos. Eles não podem nos ajudar a resgatar a qualidade e o atributo da telepatia, enquanto não subirmos a frequência em alguns aspectos no uso de nossa mente. A purificação e o desenvolvimento do Anya Chakra, terceiro olho, é o primeiro passo nessa direção. É esse chakra que nos permite aprender o que é a ordem universal, a verdadeira lei da evolução. A Terra está para ascender ao plano da verdade, mas nossa mente inferior, da terceira dimensão, foi criada com o intuito de lidar com a ilusão e a mentira. Assim tem sido, porque assim é o caminho da evolução em nosso planeta. Tudo está certo, pois tudo é a manifestação do Espírito Universal. Por isso, como parte do processo de evolução, precisamos aprender como limpar a mente da terceira dimensão. Uma mente limpa é essencial em nosso tipo de comunicação telepática. Precisamos aprender a receber tanto quanto projetar. Ouvir é outra forma de limpar a mente e de lhe permitir receber informações. Para ser positivo e receber, a alma precisa aprender a aumentar a sua frequência vibratória. E deve haver um sentimento de paz e satisfação interior antes de a frequência começar a aumentar. Quando essa frequência começa a acelerar, começa a realizar milagres dentro do ser. Tudo o que é preciso é banhar-se na luz dourada solar líquida para sentir a limpeza, a purificação e a paz que ela proporciona. Todos os pensamentos são impulsos elétricos circundados por um campo de energia eletromagnética. Esse campo de energia tem a capacidade de se mover a velocidades que a mente humana não pode sequer começar a compreender. Nesse movimento, são transferidas imagens diretamente relacionadas a visualizações, emoções e sistemas de códigos da língua universal. Enviar ou não os impulsos magnéticos para um outro lugar é uma opção individual, determinada pela quantidade de emoção e força de vontade que um ser é capaz de armazenar. Com essa opção e consciência da mente,
um ser determina o grau de controle sobre a comunicação telepática que vai obter numa vida. A força que impulsiona e projeta os pensamentos baseia-se numa equação constituída de duas partes de energia eletromagnética e uma parte de emoção. O cérebro e a mente de um indivíduo, combinados à opção e à sua convicção, determinam a capacidade de enviar mensagens. Os pensamentos fazem parte da mente universal e a energia que os põe em movimento na consciência humana é a intensidade da convicção, da necessidade de entrar em comunhão e de ser um com esse poder. Todas as manifestações de energias criativas resultam de combinações de frequências da energia da luz e das vibrações sonoras. Ao combiná-las, o ser é capaz de assimilar o poder de criar proveniente da mente universal, tendo acesso aos seus códigos. Os arcturianos afirmam que a forma mais elevada de telepatia acontece de alma para alma e só é possível quando o ser está integrado e tem a capacidade de focalizar a consciência da alma. Sugerem também que para compreender de fato a telepatia é preciso compreender a natureza da força, das emanações e radiações das correntes de energia. Nossa mente contém 3 campos distintos: consciente, subconsciente e supraconsciente. Tratemos um pouco sobre a consciência humana, para que compreendamos os mecanismos da telepatia. Nossa consciência apresenta um aspecto consciente, que é a parte conhecida de nós mesmos, e outro inconsciente, que representa a nossa parte não conhecida. O consciente, também chamado de campo da consciência, ou seja, é aquela porção de consciência que o eu racional dispõe em dado momento. De fato, os conteúdos deste campo de consciência também podem variar conforme a direção e a focalização da atenção. Na verdade, é a atenção que nos torna conscientes de um determinado fato. Ela é comparada a um feixe de luz que podemos orientar em qualquer direção, sendo tanto mais intensa quanto maior for a sua concentração, podendo ainda ser circunscrita, tal como a luz de uma lâmpada que, amparada por um quebra-luz, ilumina uma determinada área, enquanto todo o resto permanece na penumbra, e da qual chamamos de pré-consciente. O inconsciente apresenta 3 níveis diferentes: inferior, médio e superior. O inconsciente inferior, ou subconsciente, representa o nosso passado. Os nossos instintos atávicos, porém sempre ativos e vitais, exercendo uma profunda influência sobre o nosso comportamento e sobre a nossa maneira de pensar. Além disso, contém todas as experiências, eventos, sofrimentos e traumas que ficaram indelevelmente impressos no nosso inconsciente, desde os primeiros passos no caminho evolutivo como consciência individualizada. O inconsciente médio
é o pré-consciente falado acima. Representa o presente, isto é, compreende todos os conteúdos da psique que podem entrar facilmente no campo da consciência, caso direcionemos a nossa atenção para eles. É toda aquela parte da nossa psique que, apesar de ser atual, não podemos ter completa consciência, seja porque a nossa atenção é restrita, seja porque não temos ainda a continuidade de consciência, isto é, o conhecimento simultâneo de todos os nossos veículos sutis. O inconsciente superior ou supraconsciente representa, em certo modo, o nosso futuro, isto é, as nossas mais altas e nobres faculdades, potencialidades e energias superiores, que latentes não conseguimos manifestar, já que não nos achamos suficientemente amadurecidos. A consciência humana, além de ser caracterizada pelos diferentes níveis, apresenta também a aparente presença de dois eus, um deles localizado na ápice do supraconsciente, nosso eu essencial, e o outro no centro do campo de consciência, como reflexo do anterior. Número 1. Supraconsciente ou inconsciente superior, campo translúcido da mais pura criação e bem-aventurança. Número 2. Subconsciente ou inconsciente inferior, campo cheio de impurezas geradas pelo processo analítico ilusório da mente racional, devido à sua ignorância. Número 3. Pré-consciente ou inconsciente médio, campo resultante da projeção do supraconsciente sobre o subconsciente, portanto, dependendo deste em seu grau de pureza. Número 4. Campo da consciência, pertencente ao pré-consciente, no qual a atenção está temporariamente focalizada e, portanto, também sob a influência do supra e subconsciente. Número 5. Eu supraconsciente, superior, espiritual, essencial, foco irradiador da luz divina, Satchitananda. Número 6. Eu consciente, inferior, reflexo deturpado do eu supraconsciente, devido às impurezas do subconsciente. Número 7. Inconsciente coletivo. Número 8. Plano que separa o supraconsciente do subconsciente. Desta forma, na realidade, não existem dois eus, mas um só. Tal aparente dualidade se deve a um fenômeno ilusório, criado pelo estado de carência e ignorância de si mesmo, que nos faz identificar com os veículos inferiores de manifestação do ser, físico, emocional e mental, criando uma personalidade falsa, condicionada a padrões definidos, pré-estabelecidos. Nosso verdadeiro eu vibra no ponto mais alto da supraconsciência, sendo, portanto, inconsciente, em relação à consciência comum. O eu real representa uma abstração, algo de vago, ainda a ser alcançado e definido. O eu consciente não é o eu real,
mas é a parte dele que se filtra em nosso conhecimento ordinário e, em razão disso, se altera e se distorce. O objetivo do ser humano é expandir o campo da consciência, diminuindo a distância e, consequentemente, as distorções entre o eu inferior e o eu superior, para contatar o estado de consciência cósmica. Energia e consciência querem dizer a mesma coisa, sendo que uma expressa o aspecto vital da realidade e a outra o aspecto transcendental, que desperta pouco a pouco. A energia é consciência em estado potencial. Voltando então ao nosso tema, a comunicação telepática interessa-se pelo campo supraconsciente da mente, aquela parte nossa que não está preocupada com questões de sobrevivência, como a mente inferior, e sim com as razões de estarmos aqui. Qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? Qual é o nosso destino? A mente supraconsciente é o canal para todas as comunicações que vêm dos reinos superiores. Toda comunicação vem através do eu superior. A comunicação telepática é uma faculdade natural do ser humano e se manifesta naqueles que alinham sua frequência com a sintonia superior de sua essência divina. O mesmo acontece com a clareaudiência, cura pelas mãos, clarividência, bilocação, etc. Alguns indivíduos são psiquicamente dotados de clarividência, clareaudiência e outros, mas a clareza da imagem e ou visão é equivalente à pureza do médium ou canal. A telepatia é governada pela lei universal da revelação. Aquilo que você procura, saberá. A ciência registra e mede correntes elétricas no cérebro provocadas por distúrbios mentais e emocionais. A metafísica afirma que a energia segue o pensamento e que os pensamentos são formatados através da intenção, que por sua vez é gerada pela força da vontade. A telepatia permite-nos sintonizar com pensamentos ou com a orientação de nosso mestre interior, o Eu Sou, ou outros seres, tanto do plano astral quanto de outros planos superiores, dependendo das transmissões e sinais que emitimos, combinados à clareza de nossa intenção e vontade. A dinâmica do cérebro para a comunicação é a seguinte: primeiro, hipófise, ponto de contato negativo e receptor de informações. Segundo, pineal, ponto de contato positivo e transmissor de informações. Terceiro, córtex cerebral. Quarto, cérebro, centro tensor. Quinto, tálamo. Sexto, cerebelo. Sétimo, espaço de sinápse entre o córtex cerebral e o cérebro. As funções do cérebro humano são variadas e de grande alcance, e ainda estão sendo exploradas e compreendidas tanto pela medicina quanto pela ciência. Vejamos como ocorre a comunicação telepática. A glândula hipófise, Manas Chakra, é considerada um receptor e o ponto de contato
entre o cérebro físico, que possibilita a entrada de pensamentos vindos de fora, e o seu envio a uma área do centro tensor dominada hipotálamo, soma chakra, em ressonância para serem interpretados. A glândula pineal, Nirvana Chakra, tem sido chamada frequentemente de a verdadeira glândula mestra e o transmissor de pensamentos. A ação positiva flui pela entrada da pineal, a ação negativa flui pela hipófise. Ambas agem em uníssono para equilibrar todas as faculdades mentais. O córtex cerebral, área controlada pelo Guru Chakra, é onde o pensamento, a lógica, a educação, a avaliação, a memória de curto prazo e outros acontecem. Ele também controla a função dos 5 sentidos físicos e o movimento e expressões do corpo, cabeça, tronco e membros. É o coletor de informações distintas aos vários planos da consciência. Essa área interfere constantemente na comunicação telepática e precisa ficar silenciosa para receber instruções provenientes da mente supraconsciente superior. Dizem que constitui 20% do peso do cérebro. O cerebelo, controlado pelo Talo Chakra, representa um ponto de assentamento no meio do trajeto que leva ao inconsciente e armazena informações até elas serem conduzidas para o porão do inconsciente. Também regula funções corporais e hábitos. Coordena a ação muscular, o equilíbrio e a postura e muito mais. O tálamo é uma massa de núcleos radiantes formados por corpos neurais, com a sua massa cinzenta dividida por uma faixa de substância branca, que é um prolongamento dos neurônios revestidos por um material branco e isolante que promove a aceleração da condutibilidade elétrica ao longo da fibra nervosa, que forma um leito no hemisfério esquerdo do cérebro e outro no direito. A atividade elétrica do córtex é estimulada pelo tálamo, que sustenta e regula os ritmos normais de repouso do córtex. O tálamo é um banco de dados energizado pelo Nirvana Chakra e dizem também que é onde os sonhos se formam. Suas células nervosas são desenhadas especialmente para formar imagens mentais. O tálamo é conhecido como nossa televisão mental. É uma área eletromagnética que, pertencendo ao nosso sistema límbico, responde às emoções fortes como medo, raiva e outros. Por isso, dizem que criar uma matrix do que estão sendo enviadas para atrair situações, coisas e pessoas para você, conforme o que você transmite. Vindas do cérebro, axônios, prolongamentos de células nervosas, onde se efetuam as sinápses, transmissões dos estímulos nervosos, meio de centelhas ou descargas elétricas. Esta área encefálica profunda dimensiona o potencial de ação do pensamento que existe na área de sinápse. O córtex
é o ponto físico onde os impulsos elétricos originados nas áreas sensitivas são transformados em sinais sutis e emitidos aos campos de energia humana mais refinada, através de um gradiente de energia que entra em ressonância de acordo com a sua característica vibratória. Da mesma forma que os impulsos são levados aos campos de energia sutil do homem, deles nascem respostas que, ao atingir o campo de energia física densa, penetram o córtex cerebral, onde são transformados em energia nervosa, saindo em forma de impulsos nervosos eletroquímicos, que indica e comanda os movimentos voluntários, estando a ele também relacionados toda a gama dos fenômenos psíquicos. O cérebro é considerado o gigante adormecido, a enorme área da cabeça que parece não ser utilizada. É o nosso ovo cósmico de infinita inteligência e sabedoria, nosso guru pessoal e o centro de nossa faculdade eletromagnética de ressonância. Constitui 80% do peso do encéfalo. Imagine um carro andando com 1/5 de sua capacidade. É isso o que estamos fazendo por não trabalhar conscientemente com o encéfalo. O pleno potencial humano só pode ser realizado se os 4/5 restantes forem despertados. A mente universal é atraída por esse centro por meio do campo de ressonância eletromagnética que circunda a forma física. Depois, os pensamentos vão para o córtex a fim de serem traduzidos, aplicados e utilizados na ação. No movimento espiritual mais elevado, há uma ação coordenada entre o cérebro e o córtex. Esse centro de ressonância atua independentemente do processo de pensamento humano, mas é de onde vem toda a consciência e inspiração espiritual. É a supraconsciência, o meio para fenômenos extrasensoriais e todas as faculdades paranormais. A ressonância é uma energia propulsora que abre caminho entre as partículas vivas de luz, impulsionadas pelo pensamento. A telepatia ocorre quando a pessoa está mentalmente aberta para receber e projetar. A intenção atrai os pensamentos do remetente que, em resposta, envia a energia mental para a estação receptora. A ressonância mental é uma propriedade que realiza ligações entre as mentes. A mente pode ser comparada a um vácuo que atrai para si aquilo que a envolve em termos de impulsos elétricos. Depois, manipula esses impulsos até eles se tornarem pensamentos, por meio de processos cerebrais que se conectam com o campo da intencionalidade. Ele, então, ganha uma forma e se torna uma ideia para depois uma ação. Só se inicia a transferência de pensamentos quando o cérebro e principalmente o córtex está tranquilo. Primeiro, o remetente se conecta através de um feixe de energia que fisga o campo eletromagnético do destinatário. A forma pensamento ou ideia é então filtrada pelo centro tensor do cérebro e é convertida em palavras.
Quando palavras bem distintas são recebidas, significa que temos tanto a recepção quanto a mensagem claras. Quanto menos bloqueios elétricos houver, tanto mais clara a comunicação. Para tal, precisamos limpar os nossos canais, alinhando-se conscientemente com as frequências e energias superiores através de meditação, dieta e outros. A telepatia possibilita que se explorem mundos invisíveis. A telepatia dá a capacidade de viajar para lugares onde não existe acesso por outros meios. Existem muitas frequências eletromagnéticas, como o infravermelho e ultravioleta, que são contíguas à faixa de frequência visível, mas não a enxergamos. Nem por isso deixaram de existir. Assim como as ondas de rádio. A capacidade de perceber frequências sutis, além do espectro de seus sentidos normais, é algo a ser desenvolvido. São nessas frequências que tomamos consciência dos seres de outras dimensões e dos reinos onde residem outras entidades vivas como nós. A crescente capacidade telepática dá condições de se comunicar com outros seres vivos, como as plantas e os cristais, e com seres de outros reinos, à medida que se desenvolve uma sintonia fina com a sua consciência. Assim como uma centelha de luz radiante que se expande com a mesma força em todas as direções. O pensamento também é enviado em múltiplas direções, através do campo mental. O processo de canalização acontece naturalmente quando alinhamos nossas frequências com as oitavas superiores da luz. Quanto mais alinhado estivermos com o aspecto mais puro do nosso eu divino, tanto mais coisas serão possíveis. Somos sistemas de energia que emitem sinais e transmitem frequências, sintonizando-se como se fosse um rádio e se conectando com quem se queira. Entrar em sintonia com as frequências da luz significa estabelecer contato com seres de luz, pois esta é a faixa vibratória deles. Toda comunicação com esses seres de luz dos planos superiores é telepática. Toda comunicação telepática é uma forma de linguagem da luz e é a mais elevada que conhecemos, pois é uma comunicação instantânea com a mente universal por meio da cibernética, ideográfica e criptográfica. Os códigos arcturianos são a base dessa linguagem. A grandeza e a beleza da telepatia é que a comunicação é pura, pois não precisa passar pelos filtros mentais da mente inferior, com a sua percepção limitada, baseada apenas na realidade subjetiva. Basta relaxar o córtex cerebral, diminuindo suas atividades e permitindo a formação de novos canais e de novas transmissões nervosas, sinápses. Final da primeira parte. Na próxima parte, veremos desbloqueando os centros. Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom.